Ontem e anteontem e trazontonte, a gente tem falado de Trump, Lula, Brasil, Estados Unidos, tal, e ontem veio o relatório de segurança a respeito do Brasil, com números que a gente destacou, alguns deles a gente apontou aqui. O Brasil que virou um país estuprador, né? Não que já não fosse, mas com números assombrosos, viramos um país estuprador. Então esse número foi um número que ganhou grande destaque. E como houve uma redução no número de homicídios, o destaque dado pelo Fórum de Segurança, que soltou os dados, disse, olha, reduziu o número de homicídios. Só que quando você vai olhar os dados, no Brasil foram assassinadas no ano passado 44.127 pessoas. 44.127 pessoas é uma coisa impressionante, porque quando a gente vê os governantes se orgulhando de ter o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, que é bacana, né? É bacana você estar entre as 10 maiores economias do mundo, é importante. Não se envergonham de ter uma taxa de homicídio que é assombrosamente maior do que qualquer um desses países. Quando a gente se orgulha de combater a pobreza, de investir em programas de assistência social, e a gente fala que é importante combater a pobreza, a gente não percebe que quando a gente pega os 10 países mais pobres do mundo, por renda per capita, porque os 10 menores PIBs são de países tão pequeninos que a gente não sabe nem o nome, pequenas ilhotas e tal, mas os 10 países mais pobres do mundo, nenhum dos 10 países mais pobres do mundo tem uma taxa de homicídio que se aproxime da nossa. Quando a gente pega a taxa média de homicídios da África, portanto a gente tem o continente mais pobre do mundo, e pega a taxa de homicídio média na África, ela beira a metade da nossa taxa de homicídio. Quando a gente olha para o lado, vai encontrar aqui no Brasil países com uma taxa de homicídio maior do que a nossa, mas países como o nosso grande, não. Argentina, por exemplo, lembrando que o Brasil está com taxa de 21 homicídios por 100 mil habitantes. Argentina não chega a 4, Chile não chega a 3. É absurdo. Países que a gente observa, porque são países que a gente pode admirar pela cultura, pela tradição, né? Argentina e Chile, né? Países bacanas. E não são países ricos, E aí a gente vê coisas absurdas, que são angustiantes. Cidades no Brasil com taxa de homicídio que beira 80, ou seja, 80 homicídios por 100 mil habitantes. Beira 4 vezes a média nacional, que já é alta, comparada com qualquer país civilizado. E eu quero dar aqui alguns dados de referência para a gente pensar. Eu disse que em números absolutos matamos mais de 44 mil pessoas em um ano. Os Estados Unidos, que tem uma população maior do que a nossa, em números absolutos, 340 milhões de habitantes, o Brasil com 200 milhões de habitantes, matou metade do que o Brasil. Olha que loucura. Só as mortes ocorridas no Nordeste e do Centro-Oeste, só as mortes ocorridas no Nordeste e o Centro-Oeste, que tem 1/4 da população americana, bate os Estados Unidos. Olha isso! Só as mortes ocorridas no Nordeste e no Centro-Oeste, que se você somar a população das 70 milhões de pessoas, 1/4 da população americana matou tanto quanto os Estados Unidos. A Índia matou menos do que o Brasil em números absolutos. A Índia matou 40 mil pessoas, 41 mil pessoas. E tem 7 vezes mais população do que a nossa. E a gente matou 44 mil. A China, que tem uma população pouco inferior à da Índia, portanto, uma população que é 1,4 bilhão de pessoas, matou 10 mil pessoas. O Sudeste brasileiro matou 11.700 pessoas em um ano. Sendo que a China tem 16 vezes mais a população do Sudeste brasileiro.
Você percebe? Aí vamos pegar um país como o Canadá. O Canadá tem 40 milhões de habitantes. Matou mais ou menos, um pouco menos, do que o Rio Grande do Norte. Sendo que o Rio Grande do Norte tem 3 milhões e 400 mil habitantes e o Canadá tem 40. Então, num país que tem uma população 11 vezes maior do que o Rio Grande do Norte, lá morreram 780 pessoas assassinadas e aqui 830 no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte matou mais do que o Canadá. O Espírito Santo matou tanto quanto a França, sendo que o Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes e a França tem 68 milhões de habitantes. O Nordeste brasileiro tem a população da Itália, um pouco menos. A Itália tem 59 milhões de habitantes, o Nordeste tem 53 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas morreram no Nordeste no ano passado? 19 mil. Sabe quantas pessoas morreram na Itália? 319. 319 pessoas assassinadas. Então, quando você olha esses números, você vê o seguinte: o discurso oficial é uma vergonha. Quando você lembra de ter ouvido falar que ao sair um dado desse, caiu um secretário de segurança. Quando você ouviu falar que ao sair um dado desse, caiu um governador empichado pela Assembleia Legislativa. Sabe por quê? Porque a vida no Brasil não vale tanto quanto outras discussões. Você pega o presidente Lula, você pega o governador Tarcísio, você pega o governador Ronaldo Caiado, Cláudio Castro, qualquer governador brasileiro, estou citando alguns, que falam de segurança, né? O Caiado fala de segurança, o Tarcísio fala de segurança, o Cláudio Castro fala de segurança, o Zema fala de segurança. Você pega esses governadores, pega o presidente da República, agora nós estamos vendo comitivas que estão pensando em ir para os Estados Unidos para tentar resolver um problema, que é grave. É grave, o problema com os Estados Unidos é muito grave. Cadê as comitivas se reunindo, governadores, né? Se reunindo, um bonezinho, faça o Brasil ser pacífico outra vez. Não tem, não tem. Ninguém liga para a morte dessas pessoas. A maior parte das pessoas pobre, a maior parte das pessoas negra. Então dane-se, entendeu? Não tem problema. Tá morrendo negro, tá morrendo pobre. Quando você vê a explicação, é briga de tráfico de drogas, então tudo bem, é briga de tráfico de drogas, vamos deixar matar. Quem sabe, né? A gente alcance um momento em que eles se matem tanto que daí já não tenha mais quem ser assassinado. Olha só como estamos largados. Esse ministro da Justiça já devia ter sido trocado. Um técnico de futebol pede 2 jogos, empata um, cai. Essa porcaria que é o Ministério da Justiça, e eu não me refiro à Polícia Federal, hein? Quero deixar bem claro. Eu me refiro à organização política chamada Ministério da Justiça, que tem entre suas atribuições organizar a segurança pública. Cadê o Ricardo Lewandowski? Cadê um governador demitindo um secretário de segurança dizendo: o senhor é um incompetente, não reduziu a taxa de criminalidade do nosso estado. Tchau, seu incapaz. Vivemos no passado a crise da hiperinflação. Trocava ministro da Fazenda à torto e à direito. Caía um, vinha outro, caía um, vinha outro e tal. Por quê? Porque nenhum deles tinha alcançado a meta de vencer a inflação. Olha só o que a gente faz como discussão de inflação o tempo inteiro. Taxa de juros tem que subir, vamos controlar a inflação, tem que controlar a inflação, vamos controlar a inflação. A inflação está matando o Brasil, e é verdade. Então sobe a taxa de juros e tal. Quais são as ferramentas que a gente está usando para derrubar a criminalidade? Que trabalho realmente mensurável, objetivo. Não, mas o número já caiu muito se a gente comparar com o passado. Estamos fazendo um trabalho incrível, porque a nossa taxa de criminalidade, que hoje está em 20,8, em 2012 era 27. Chegamos a 31
em 2017, estamos agora com 20. Tá, vamos levar mais 15 anos para chegar num número civilizado. Considerando um número civilizado, que seja a média americana, 6,9. Porque a média de São Paulo, que está 8,2, que é bom, na edição anterior do relatório do Fórum, era 7,6. Ou seja, São Paulo aumentou a taxa de homicídios. Então, São Paulo, que tem a menor taxa de homicídios do Brasil, tem hoje uma taxa de homicídios que é maior do que a taxa do ano passado. Do ano anterior, era 7,6, foi para 8,2. Cadê o talento deste novo governador? Que entrou em 23 e no seu primeiro dado disponível, um ano depois, referente ao ano de 2024, ele conseguiu aumentar a taxa de criminalidade. Mas aqui, no estado, se o bandido confrontar a polícia, morre. Tá bom. Acho ótimo que o bandido não confronte a polícia, acho ótimo que o bandido tenha medo da polícia, acho ótimo que a polícia prenda os bandidos. Mas essa taxa de homicídio aqui tem aumento de letalidade policial, mas tem aumento de homicídios. Aí a gente olha e pode fazer uma conta que eu gostaria de fazer, eu gosto muito de fazer conta, acho que as contas ajudam a gente a enxergar o panorama de uma maneira mais clara. Se o Brasil tivesse a taxa de homicídios dos Estados Unidos, que é a segunda maior entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil é disparado o número 1, com 21, os Estados Unidos tem 6,9. Conforme a fonte varia, pode mudar um número aqui ou ali, mas é isso, 6,9. Em vez de 44 mil pessoas no Brasil, teriam morrido 15 mil pessoas. Então, quando você faz a conta, o Brasil poderia ter poupado 29 mil vidas em um ano, se tivesse a taxa americana. Será que poupar vida não deveria ser o objetivo número 1 de um governo? Só que a gente vê o Lula vociferando contra o Trump, porque é bom para a campanha eleitoral. Ridicularizando, fazendo graçola, com uma crise séria demais. A gente vê o governador de São Paulo com bonezinho, criticando o presidente da República. A gente vê uma disputa política e eleitoral em torno de um tema, mas não vê uma disputa política e eleitoral em torno deste tema. Então a gente economizaria 29 mil vidas se tivesse a taxa americana. Se tivesse a taxa indiana, e a Índia não é um modelo de país para muita coisa, mas foram assassinadas, teriam sido assassinadas no Brasil, não 44.100 e não sei o quê, teriam sido assassinadas no Brasil 7.600 pessoas, teríamos poupado 36.400 vidas. Se a gente tivesse a taxa alemã, eu sei que é um absurdo o que eu vou falar, mas é bom você saber, teríamos poupado 41.800 vidas, porque teriam morrido no Brasil com taxa alemã, que é de um pouquinho menos, mas 2.100 pessoas. Que é o que morre no Paraná em um ano, que tem 11 milhões de habitantes. Quando eu falo que se tivéssemos a taxa americana, teriam morrido no Brasil 15 mil pessoas, é menos do que morre no Nordeste em um ano. Se a gente tivesse a taxa japonesa, aí eu sei que aí é uma vergonha o que eu vou falar. O Japão tem 125 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas foram assassinadas lá? 600, aliás, taxa 0,28. Teriam sido assassinadas no Brasil 612 pessoas, que é o número de mortos no Piauí, que tem 3 milhões e 300 mil pessoas. Quer dizer, dá pra gente achar que isso está direito? Não. Dá pra gente achar que esses governadores e esse presidente da República estão agindo da maneira correta? Não. Fizeram uma reuniãozinha aqui ou ali. Se a gente tivesse tratado a Covid desse jeito que a gente está tratando, essa epidemia de morte por homicídio, o Brasil teria tido um número muito mais grave. E olha que o presidente da República não ajudou muito, não. O Jair Bolsonaro não ajudou muito, porque ele fazia uma campanha contra as medidas preventivas. Acho que se dependesse do Jair Bolsonaro, nem álcool em gel as pessoas iam usar. Ele falava e se comportava, ficava juntando pessoas, fazendo aglomeração, era um absurdo. E a gente não tem essa união dos governadores. Não tem.
Lula fez uma reunião, chamou os governadores para parecer que estava querendo fazer alguma coisa, os governadores foram lá para parecer que estavam querendo fazer alguma coisa, e todos os governantes brasileiros importantes deviam ter saído daquela reunião demitindo o ministro da Justiça e demitindo todos os secretários de segurança desse país. E é isso que nós temos. Uma taxa de criminalidade nas alturas ainda. Melhorou? Melhorou? Então tá, agora nós vamos festejar uma inflação fora da meta, bem alta, e vamos achar que está tudo bem. Tem gente que pensa assim, que um pouco de inflação não faz mal. No governo atual tem muita gente que pensa assim. Agora, uma leitura desse relatório do Fórum é absurdo. É absurdo. 11% dos homens que receberam, aliás, dos homens que tiveram contra eles uma medida protetiva, 11% descumpriram a medida protetiva. É um negócio absurdo. Você pega a violência nas escolas, em 2021, e o último dado é de 2023, 1% das escolas tinham registrado algum tipo de interrupção no calendário por causa da violência. Beira 4, da 3,6, só aumentou. Então, as crianças estão mais expostas à violência, as mulheres com medida protetiva estão mais expostas à violência, as mulheres estão mais expostas ao estupro, feminicídio campeando, criminalidade, o número de homicídios, caiu 5%. Nossa, que bacana, hein? De 5 em 5 em 5 em 5, vai levar quantos anos para a gente chegar num número civilizado, e nós estamos brigando contra isso, gastando um dinheiro absurdo só para fazer foto. O governador nesse país acha que se inaugurar viatura e faz aquele monte de viatura com giroscópio virando, a sirenezinha fazendo distribui uns coletinhos, aí fica na discussão, põe câmera, não põe câmera, põe câmera, não põe câmera, põe câmera, não põe câmera. Aí põe câmera e o número não muda, não põe câmera, o número também não muda. Aí tem no meu governo, Ronaldo Caiado, né? Não teremos câmera. Aí o Tarcísio, não, também não terei câmera. Depois agora eu vou ter câmera. É uma definição incrível esse governador. Pega o Rio de Janeiro, caos. Tem um ponto no discurso do Cláudio Castro, que não dá para discutir. As armas não chegam ao Rio de Janeiro por teletransporte. Ou chega por uma fronteira que passa pelas divisas todas e chega ao Rio de Janeiro, e, portanto, temos uma questão federal, que o governo federal faz que não é com ele, ou também é problema do governo federal, porque portos e aeroportos. Fuzis chegando, uma quantidade absurda, toda hora fuzil. Fuzil é uma arma impossível de combater. Se você deixar a marginalidade ter fuzil, complicou. O governo compra uma arma antidrone, quando vai ver, os traficantes têm um modelo mais moderno da mesma arma antidrone. Aí você pega as armas que entram aqui. Como é que entra um negócio daquele? Acho que é do mesmo jeito que se faz a revista em estádio de futebol, que diz que não pode entrar com aqueles sinais luminosos. Quando sai um gol, vira uma névoa que ninguém vê o campo. É isso. O que se vê no estádio de futebol é o que se vê na sociedade brasileira. Então, a gente está numa situação pavorosa, e se enganando com governantes que nos enganam. E a eleição está aí, gente, 2026. Nós temos que dar um não para esse assunto, para esse discursinho mequetrefe. Temos que cobrar pesado. Não dá para a gente ter o celular roubado, a aliança roubada, a casa invadida, a vida eliminada, um parente que fica deficiente, fica paralisado porque tomou um tiro, um gasto absurdo em saúde, cenas horrorosas transmitidas pelas câmeras de segurança, que hoje tem um monte de câmera de segurança, e a gente vê a criminalidade em ação, a gente vê a violência campeando. Então, é a hora da gente olhar para esse assunto com seriedade, sem aquele discursinho militarista, babaquara. Por que no governo Bolsonaro, que teve esse discurso militarista babaquara, a gente não avançou? E também a gente não está avançando mais nos estados governados pela direita.
Ainda que em alguns estados aqui seja chocante. A Bahia é chocante. O PT faz um trabalho lá porco, com números absurdos. É preciso olhar para aquilo. Mas também não dá para dizer a solução é pela direita e não pela esquerda. Também não dá para dizer o contrário. Então, os governantes pegou a chave da cidade, pegou a faixa do Estado, pegou a faixa presidencial, tá todo mundo no melê. E a gente pagando a conta com a vida e a angústia nossa e dos nossos familiares. Tem que acabar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.